Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um café com Deus, e o tema de hoje é como acalmar a mente ansiosa. Exatamente, pastor, como é que eu posso acalmar a minha mente? Ela está muito ansiosa, pastor. Bom, fica comigo até o final, porque eu tenho chaves de sabedoria de Deus hoje para a sua vida. Eu quero começar lendo um texto da palavra no livro de Salmos, de número 4, versículo de número 8, que diz assim: em paz me deito, olha só, gente, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa segurança, né? A nossa segurança está em Deus, o nosso consolo, a nossa paz, de fato, vem dele, sabe? E eu sei que você sabe de tudo isso, mas a grande verdade é que mesmo você sabendo de tudo isso, às vezes o coração ainda fica assim, fica muito ansioso. A alma não consegue descansar. E como é que eu posso, pastor, acalmar a minha mente ansiosa? A primeira chave de sabedoria que eu quero deixar hoje aqui para você é o seguinte: olha, derrame o seu coração, não apenas as suas palavras, na presença de Deus. É preciso derramar o coração. Eu quero trazer um personagem chamado Ana para esse cenário. O texto está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz esse texto. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, quando eu leio o texto de Ana, sabe o que eu percebo? É que Ana chegou ao templo carregando um peso que ninguém via. Essa é a grande verdade. O sacerdote não conseguia enxergar o peso que ela estava trazendo dentro dela. Ana, por fora, era uma mulher comum, mas por dentro ela era uma alma ferida, angustiada. E quando ela começa a falar com o Senhor em oração, sabe o que a gente vê? Que ela não tentou parecer ser forte diante de Deus. Ela não organizou ali um discurso espiritual, sabe? Ela simplesmente derramou seu coração. Muitas vezes a ansiedade ela persiste porque as nossas orações, sabe? Elas são muito, vamos dizer assim, muito educadas demais e pouco sinceras demais. Talvez nós precisamos ser mais sinceros nas nossas orações, sabe? Não podemos falar com Deus como se a gente estivesse apenas entregando um relatório, mas a gente realmente precisa falar com Deus, como alguém que está abrindo e derramando o seu coração. Quando o coração é derramado, a mente começa a se aquietar em Deus. A lição espiritual que eu quero deixar aqui nesse ponto é que Deus cura aquilo que é exposto e não aquilo que é escondido. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro conselho que eu vou deixar para você: ore, mas ore de verdade, não apenas com uma aparência espiritual. Ore do mais profundo do seu coração e entrega tudo no altar do Senhor. Segundo conselho: chore, se for preciso e vier um momento de choro na sua vida, esse sentimento que você, sabe, quer descarregar, jogar para fora, faça isso. Lágrimas também são oração. E terceiro conselho que eu estou deixando aqui para você nessa chave: confie. Confie que Deus recebe o que você entrega e não o que você retém. Portanto, descansa o teu coração no Senhor. Derrama o teu coração diante dele e não apenas palavras. Seja como Ana, que diante de Deus não tinha uma oração como um discurso, mas como um coração exposto e derramado diante do Senhor. Pastor, como é que eu posso acalmar
a minha mente ansiosa, pastor. Eu quero trazer paz para o meu coração. Como é que eu faço? Segunda chave que eu quero deixar aqui para você, olha. É preciso você se aquietar. Exatamente. Aquieta a tua alma diante do Senhor. Como é que eu faço isso? Vou falar aqui para você. Vou mostrar para você, à luz da Bíblia, como Davi fez isso. Porque, por exemplo, a chave é, aquieta a tua alma diante do Senhor. E alguém pode dizer, mas pastor, se eu estou em ansiedade, como é que eu vou aquietar minha alma, pastor? Vamos para o exemplo de Davi. Salmo 42, versículo 11, diz assim: por que você está assim, minha alma, tão perturbada? Ele faz uma pergunta. Ponha a sua esperança em Deus. Sabe que Davi, gente, olha que texto poderoso. Davi está nos ensinando algo profundo. Sabe o que Davi está nos ensinando? É que a alma, ela também precisa ser pastoreada. Sabe? Ele não ignorou a sua angústia, mas ele também não deixou a angústia dominar a sua vida. A mente ansiosa cria narrativas falsas, exageradas. Você sabia disso? Ela consegue enxergar perigos onde não existe. Ela rouba a fé e a esperança. Por isso que Davi começou a falar com ele mesmo, lembrando quem Deus é. Exatamente isso, lembra? O texto, por que você está perturbada? Ponha a tua esperança em Deus. Sabe, gente, a ansiedade diminui quando a voz da fé se torna mais alta do que a voz do medo. A lição espiritual que eu quero deixar aqui nesse ponto, grava isso aqui é muito importante. Nem tudo que sentimos é verdade. Apenas a palavra do Senhor é a única verdade. Nem tudo que você está sentindo é verdade. Anota isso porque isso faz muita diferença. Mas a palavra do Senhor é a verdade. O que eu tenho que fazer para superar isso, pastor? Primeiro conselho: confronte os pensamentos negativos com a palavra de Deus. Confronte o que o pensamento negativo está falando ao teu respeito e o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Isso vai fazer muita diferença. Segundo conselho: declare. Faça como Davi, ele declarou: a minha esperança está no Senhor. Declare isso. Deixe que a palavra do Senhor fale mais alto do que a voz do medo no seu coração. Fale com a sua alma e mostre para ela a grandeza do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira chave que eu quero deixar, pastor, como é que eu posso, pastor, realmente acalmar a minha mente que está tão ansiosa, pastor? Olha, faz o seguinte: descansa, sabe? Descansa na provisão de Deus. Meu Pai do céu, como assim, pastor? Descansa, sim, descanse realmente na provisão de Deus. Acredite, sabe? Vou trazer aqui o personagem mais conhecido, que é o próprio Jesus. Jesus diz em Mateus 6, do 25 ao 26. Eu vou só parafrasear, ele diz assim: olha, não se preocupem com a própria vida. Observem as aves do céu. Sabe, gente, Jesus sabia que a ansiedade nasce quando tentamos controlar o que só Deus pode sustentar. Então, ele aponta para as aves do céu e para os lírios, não para nos comparar, mas para nos lembrar que se o Pai cuida dos simples, quanto mais de você. Sabe? Descansar não é desistir. Tem muita gente que acha que descansar é não fazer nada, é deixar que as coisas se encaminhem, mas não é verdade.
Quem descansa em Deus, reconhece que ele está no seu limite, mas ele acredita que agora entra o cuidado divino. É Deus que me sustenta. É Deus que te sustenta quando você não tem mais o controle das coisas. Descansar em Deus é manter, a alma e o coração diante do Senhor. E entender que quem governa o amanhã é o Senhor. Por isso a lição espiritual que eu quero deixar aqui nesse ponto: confia em Deus e descansa, mesmo sem saber as respostas. O conselho que eu quero te dar: faz o seguinte, entrega de forma consciente o teu futuro na mão do Senhor. Viva um dia de cada vez. E o último conselho dentro desse ponto: não se esqueça da gratidão. A gratidão é a memória do coração de Deus. Portanto, Deus não se assusta com sua mente acelerada, Ele se aproxima dela quando você segue o que Ele diz que você tem que fazer. Sabe o que Ele diz? 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Hoje o convite não é apenas para você ouvir sobre ansiedade, os passos para vencer a ansiedade. Não é só isso. É para você realmente lançar sobre Ele a tua ansiedade. A paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando o coração decide descansar nos braços do Pai. Por isso, essa é a palavra: descansa em Deus. Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem dado hoje, neste dia. Senhor, como o Senhor tem falado tantas verdades poderosas para a nossa vida. Assim nós recebemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Este foi mais um Devocional Diário, mais um Café com Deus. Não se esqueça, escreva Bom Dia Espírito Santo aqui nos comentários e o nome da cidade onde você está recebendo essa palavra. Compartilhe com 7 pessoas lá no WhatsApp. Pode ter certeza que as bênçãos vai voltar em dobro para a sua vida. Deus te abençoe.